O presidente Lula, ele sofreu um acidente, foi no sábado, lá no Palácio da Alvorada. O acidente que ele sofreu foi uma queda que ele teve no banheiro e isso fez com que ele tivesse, inclusive, até pontos aqui na região da nuca, um corte que aconteceu com a queda que ele teve. Há muitas falas assim como que foi o acidente. O que mais a gente vê nas redes é de que ele estava numa cadeira, sentado numa cadeira, talvez muito provavelmente para poder tomar o banho, qualquer coisa assim, e que ela quebrou e ele caiu. Teve então aí esse corte e já o que se tem de resposta do médico, que o principal que é o, se não me engano, acho que é Calil, Dr. Calil, que atendeu o Lula, né, no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, disse que ele teve um traumatismo craniano e que também tem uma parte de uma região interna que houve sangramento, mas que não tem assim nada de tão grave do que aconteceu com esse acidente. Bom, pessoal, eu aqui estou gravando esse vídeo, eu quero falar mais sobre esse acidente. O Lula estava se preparando, primeiramente, né, um pouco antes, ele estava se preparando para a ida do BRICS, para a ida lá para a Rússia, o encontro do BRICS. Se eu não me engano, deve ser o 16º encontro do BRICS. O importante encontro. Haja vista que o Brasil vai assumir a liderança do BRICS a partir de 2025. E a gente sabe da articulação do BRICS, da importância do BRICS, que faz frente ao império, ao grande império estadunidense, faz frente também a esse capital internacional. Então, o BRICS tem, assim, uma importância, e nesse momento agora, né, está acontecendo, inclusive, esse encontro, alguns países, os chamados países emergentes, e países que também fazem parte, como a Rússia faz parte, a China faz parte também do BRICS, a Índia faz parte do BRICS. E aí teríamos, então, a adesão de mais 5 novos países nesse encontro, que vai fazer parte, então, do BRICS. Se considera, assim, que são países emergentes, países que estão, assim, num grau de crescimento econômico e assim por diante. É claro que também, no BRICS, uma das coisas que iriam entrar ali na agenda, com toda certeza, seria essa guerra que está acontecendo de Israel contra a Palestina, agora contra o Líbano. Com toda certeza, a questão dessa guerra iria entrar. Mas uma série de pautas estão aí que fazem parte dessa reunião do BRICS. E o mais importante tem a ver com questões econômicas, é claro, né? Mas, assim, por questões econômicas, acaba também entrando questões ecológicas, de preservação do meio ambiente e assim por diante. O Brasil sempre teve uma presença, uma importância do pertencimento do BRICS, desde quando o BRICS surgiu. E também não podemos nos esquecer que temos uma grande liderança que vai estar lá no BRICS, parece-me que eu já vi uma notícia de que ela já chegou lá, que é a presidenta Dilma Rousseff, que também vai fazer parte ali desse encontro. E alguns outros ministros importantes do governo estarão presentes. O Lula, a indicação médica é de que ele não fosse nessa reunião do BRICS, devido a esse acidente que ele sofreu. Mas dizem que ele está muito lúcido, então ele tem condições de fazer alguns atendimentos, essa coisa toda, mas a viagem de ir daqui até a Rússia, como uma viagem longa, não seria possível para a ida de Lula. Então, ele ficou aqui no Brasil. Não sei até agora se, de repente, ele vai participar do BRICS online, né? Que há também essa possibilidade dessa participação online. Bom, eu expliquei tudo isso para vocês e quero falar sobre o acidente. É bom a gente lembrar também que, há dias atrás, teve aquele problema do voo com o presidente Lula, que ele
na região do México, que ele ficou horas e mais horas no avião devido a um problema que tinha acontecido nesse voo, nesse avião. Aí teve que gastar o combustível e tal para poder pousar. Foram assim, momentos difíceis, momentos de muita tensão, com o risco, de repente, de acontecer um acidente grave e o presidente Lula vir, então, morrer, falecer num acidente como esse. Vamos lá. Nós temos uma parcela da população brasileira que eu penso assim que é uma parcela da população sem coração. É uma parcela que não tem caráter, do meu ponto de vista, que eu vejo nessas pessoas. São pessoas que o tempo inteiro, uma boa parte dessas pessoas que eu estou considerando aqui, não desejam nada de bom para o país, só desejam o pior para o país. Apostaram no pior, que o pior era o Bolsonaro. Ajudaram a eleger uma pessoa totalmente desqualificada como presidente da República aqui do Brasil. Passaram o tempo inteiro chamando esse senhor de mito. Ficaram o tempo inteiro lambendo as botas desse mito. E sendo que o tal do mito não fazia nada pelo país. Nos momentos mais difíceis que o Brasil enfrentava, ele estava andando de jet ski. Ele ia passear. Era uma pessoa que, de forma assim, horrível mesmo, ficava fazendo chacota da pandemia que o país estava enfrentando. Esse era o tal presidente, que foi presidente aqui do Brasil. Isso daí foi um grande mal terrível que o Brasil enfrentou, que o Brasil teve que suportar o período em que essa figura grotesca foi presidente da República no Brasil. Aí agora, essas pessoas, essa parcela da população, vão nas redes sociais e quando o Lula teve aquele problema com o voo, uma boa parcela dessa população queria que o avião caísse. Desejaram a queda do avião, desejaram que o Lula sofresse um acidente grave ou morresse ou qualquer coisa assim. A coisa chegou a esse ponto. E agora que o Lula sofreu esse acidente, você vê nas redes sociais todo tipo de comentário. Todo tipo de comentário. Comentário negativo contra o presidente. Então, nós temos essa situação toda de um presidente que deveria merecer de toda a população brasileira o seu reconhecimento, o agradecimento, a sua preocupação com esse presidente. Porque na ausência de um presidente como esse, a tendência no nosso país é piorar. A tendência é as pessoas mais pobres, e vou dizer uma outra questão aqui, porque quando a gente está falando de mais pobres, tem muitos aí que se acham que são ricos. Eu quero incluir aqui, por exemplo, a classe média. Essa classe aí de pessoas que tem carro, que tem sua casa, que consegue muita coisa, consegue uma boa compra, que tem um bom salário. Eu estou falando para essas pessoas. Porque se você não tem um presidente igual o Lula, o olhar dele é o olhar para a população mais pobre, e também para a classe média no nosso país, você vai enfrentar situações muito difíceis, que apenas os ricões, aqueles que são milionários, é que vão se dar bem. Basta vocês verem o caso da Argentina. Olha a situação que a Argentina enfrenta com o Milei. É dessa maneira. Então, eu queria trazer aqui esse tipo de reflexão, gente, porque nós precisamos sermos mais humanos. A desumanidade está muito grande. Está muito grande no nosso país. Está terrível. Que desumanidade que é essa? Basta a gente ver toda a situação que o Brasil enfrentou aí na seca, de quantidade de queimadas, e boa parte dessas queimadas foram queimadas criminosas. Pessoas botando fogo, pagando para que botasse fogo.
Então, são pessoas que apostam no pior, são pessoas que eu acho que quer ver o terror, quer ver a casa incendiando. Essa casa é o Brasil, quer ver o Brasil incendiando. E não deseja de maneira nenhuma um presidente como o presidente Lula. Eles não querem o presidente Lula. Mas por que não quer o presidente Lula? Não é apenas por conta da pessoa do Lula, é pelo que o Lula faz. É o tipo de política que é adotada pelo presidente Lula. É isso que dá raiva nessas pessoas. Porque pessoas que são ricas, milionárias, elas não querem ver o pobre crescer. Elas não querem ver o pobre se dar bem. Essa é a grande realidade. O que está por trás de tudo isso, de todos esses problemas que nós enfrentamos, essa maldade, é por conta das condições que Lula vai cada vez mais procurando dar às pessoas mais sofridas, mais pobres. E que é isso que Jesus Cristo, na sua vinda aqui nesse mundo, ele pregou. A atenção de Jesus Cristo era a atenção pelos mais pobres, pelos mais sofridos, pelos coxos, pelos cegos. Era essa a atenção de Jesus Cristo. E não era de outra maneira. Jesus não veio dar a sua atenção maior para ricos, para quem estava bem de vida, para quem já tinha tudo, para quem não sofre nada. Não, Jesus veio dar atenção para as pessoas mais pobres, mais sofridas. Essa que foi a atenção de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí religiões que saem desse caminho, que parte para outro tipo de... Essa teologia da prosperidade, esse ganhar muito bem, se enriquecer em nome de Jesus, está muito errado. Isso não é certo. Isso é que eu tinha de trazer aqui hoje para vocês. Continuem aí se inscrevendo no canal também, dando o seu joinha, tá? Que isso ajuda muito aqui no canal. Um abraço e até a próxima.